Amigos queridos, eu gostaria de desejar que a boa e graciosa mão do nosso Deus possa estar guiando a sua vida, cuidando da sua casa e abençoando as escolhas que você faz a cada dia em sua vida. Nós estamos na série Antes que a Casa Caia. Famílias não quebram de repente. É uma afirmação profunda e que nos faz olhar para nós mesmos e refletir sobre nossa vida, nossos relacionamentos e, enfim, as nossas casas. Problemas não encarados e enfrentados, seja lá de que ordem forem, não apenas fazem famílias quebrar e a casa cair. Conflitos que persistem evoluem, vão deixando cicatrizes profundas e raízes de amargura ao longo do caminho. Veja essa ilustração. Um dos conflitos que marcou a história humana tem o seu início descrito na Bíblia. Abraão era casado com Sara. Encontramos essa história a partir de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12. Ele com ela teve um filho chamado Isaque, e por não confiar nas promessas de Deus, ele teve um outro filho chamado Ismael fora da sua relação conjugal, com a empregada Agar. Desde a infância, e assim a Bíblia descreve, os dois meninos não se entendiam bem. Abraão, como pai, não conseguiu resolver o problema. E os meninos, depois adolescentes e depois jovens, nunca se esforçaram de verdade para resolver o problema. E o problema atravessou 3.000 anos de história, persistindo até hoje. Olha só. De Isaque descendem todos os israelitas judeus. De Ismael, todos os palestinos. E eles brigam e se matam até hoje. Agora, nesse momento, tem de novo ali no Oriente uma guerra que tem a sua gênese, que tem o seu início lá atrás. Gênesis capítulo 12. E esse conflito persiste ao longo dos séculos, porque ambos, Ismael e Isaque e Ismael, não conseguem fugir do padrão que move a maioria dos conflitos. Por isso a pergunta que nós queremos responder hoje é: onde os problemas começam? E quando não resolvidos, até onde eles podem ir? Uma outra história que está entre as mais interessantes de toda a Bíblia, nós encontramos no Antigo Testamento também, a primeira parte da Bíblia, a partir de Gênesis, capítulo 25 até o capítulo 33. E aí se trata dos netos de Abraão e Sara, Esaú e Jacó. Um conflito que durou sem ser resolvido por 60 anos. Olha só, nós já sabemos onde os problemas não resolvidos eles podem terminar. Mas a questão é onde eles começam. Meus amigos, desde que os nossos primeiros pais se desconectaram do Criador, é normal que a gente enfrente os problemas ou problemas em nossos relacionamentos. O problema é quando a gente normaliza
se conforma com eles, não enfrenta porque dá trabalho, porque dói, porque exige energia da parte da gente para resolver. O problema é quando a gente não faz o que tem que fazer para resolver. Veja, nós não fomos criados para viver em meio a problemas que não se resolvem nunca. Quanto mais problemas não enfrentados e não resolvidos de alguma maneira, mais infeliz a gente vai se tornando. A gente não pode simplesmente se acostumar com os problemas como se esse fosse o padrão. Eu conheci recentemente uma pessoa que não se dá com nenhum dos seus vizinhos. Ele está cercado de vizinhos, mas ele não se dá bem com nenhum deles. E um dia eu escutei cheio de si dizer mais ou menos assim: eu não me dou bem com os vizinhos, mas eu estou bem assim. Não, não está bem. É que ele se acostumou daquele jeito e já não sabe mais o que é viver bem. Ele baixou a régua. Ele já não sabe mais o que é viver bem, feliz e em paz. E onde é que tudo isso começa? Meus amigos, seja lá qual for o seu problema, ou o meu problema, seja no relacionamento entre marido e mulher, seja no relacionamento entre pais e filhos, seja no relacionamento entre irmãos, nas relações de trabalho, nos seus amigos, não haverá uma saída, não haverá uma solução se você não estiver disposto a fazer para si a pergunta mais difícil, mas extremamente necessária. E a pergunta é: será que o problema está comigo? Será que o problema sou eu? Será que os problemas começam comigo? E eu estou disposto a dar um passo, eu estou disposto a fazer mudanças em mim mesmo. Eu estou disposto, ou estou conseguindo enxergar corretamente a situação toda? Será que sou eu? Convenhamos, uma pergunta difícil para se fazer. E eu estou entendendo de que é por aí que os problemas não resolvidos, que se estendem por 60 anos ou por gerações, eles começam. Quando não há em nós essa disposição de olhar para nós mesmos e perguntar: será que o problema sou eu? Isaac e Ismael e seus descendentes estão brigando há 3.000 anos, porque não conseguem olhar para si mesmos e perguntar: o que eu posso fazer que eu ainda não fiz? Os descendentes de Isaac, Israel, foram chamados a partir de Abraão para ser bênção para as nações. Um reino de sacerdotes que faz o papel de levar pessoas a Deus e falar de Deus para as pessoas. Mas, por causa dos seus conflitos, Israel perdeu uma oportunidade histórica para ser bênção. E ao invés de ser bênção, se tornou em maldição, porque vive em conflito com quem está à sua volta. Jacó e Esaú, outro exemplo que eu mencionei, jogaram fora 60 anos de suas vidas. Desperdiçaram 60 anos de felicidade plena porque não conseguiram olhar para si mesmos. Eu sei, talvez nessa altura você diga: ah, mas o outro. Se o outro vier, eu topo. Meus queridos, quando a crítica ao outro precede, vem antes da autocrítica, a gente não resolve nada. Se a gente não estiver disposto a olhar em primeiro lugar para si mesmo, a gente não avança.
Enquanto todo mundo só fica olhando para o outro, tentando achar razões, motivos de culpa no outro, sem olhar em primeiro lugar para nós mesmos, a gente não avança. E nós vamos repetir a história de Jacó e Esaú, a história de Ismael e Isaque. Essa é a grande questão. E veja, nós estamos falando, como eu já mencionei, de um problema antigo da humanidade. Quando Deus criou o mundo, Ele deu uma receita para a gente viver feliz. Nós fomos criados, a palavra-chave é, nós fomos criados para viver em interdependência. Nós precisamos do outro. É na relação com o outro que nós nos constituímos. E não apenas o outro que a gente escolhe. Não apenas o outro que reza a nossa cartilha. No convívio com os outros, aqueles outros fáceis e aqueles outros difíceis, nós nos tornamos gente melhor, interdependência. Por isso, meu amigo, minha amiga, se Deus te colocou no meio de pessoas difíceis, certamente é ali que Ele quer que você esteja. Para se tornar, em primeiro lugar, uma pessoa melhor, e ao mesmo tempo para se tornar bênção para os outros, ajudando, quem sabe, o outro a se tornar uma pessoa menos difícil. Mas aí, sempre o movimento precisa começar por mim mesmo. Deus nos criou para viver em interdependência, mas a humanidade escolheu um outro caminho, o caminho da autonomia. Autonomia significa lei de si mesmo. E foi aqui que nasceu o problema da humanidade, e é aqui que os problemas começam. Ao invés de viver, ou de seguir o propósito de Deus e viver em interdependência, nós optamos pela autonomia. Autonomia, veja, é fazer lei de si mesmo, é dizer, eu não preciso de Deus, eu não preciso do outro, a minha verdade é acima de toda e qualquer verdade. E aí a gente alimenta aquela falsa sensação de que sozinhos nós damos conta. Você sabe, nós sabemos, é muito difícil aceitar que eu preciso do outro, que eu preciso de comunidade, que nós precisamos de ajuda. E nós bem sabemos, em algumas áreas da nossa vida, nós precisamos de ajuda a vida inteira. Então é por aqui que os problemas começam. Ao invés de vivermos em interdependência, como o Criador planejou, nós optamos pela autonomia. É aqui que os seus problemas, que os meus problemas começam. E como consequência disso, vem o segundo problema. A nossa comunicação deficiente ou agressiva. Presta atenção nisso. Comunicação deficiente ou agressiva. O que significa isso? Falar menos do que o necessário. Ou falar mais do que o necessário. Falar de uma forma inadequada. Falar na hora errada. Falar no lugar errado. Lembre sempre, muitas vezes a palavra que sai da minha boca chega no ouvido do outro de uma forma diferente do que ela saiu daqui. E isso tem a ver com o tom, tem a ver com o volume, tem a ver com a expressão do rosto, isso tem a ver com a postura corporal, isso tem a ver com as intenções. Às vezes as palavras escolhidas não foram as mais felizes. Pense sobre isso. A comunicação inadequada, ela estraga muitas coisas. Talvez a gente devesse tomar como propósito aquela recomendação bíblica, ouvir mais, ouvir antes de falar. Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano morto pelo regime nazista no final da Segunda Guerra Mundial, disse algo muito precioso. O primeiro serviço que alguém deve ao outro na comunidade é ouvi-lo.
Muitas pessoas procuram um ouvido atento e não o encontram entre os cristãos, porque eles falam quando deveriam ouvir. Olha que preciosidade. Quando Esaú e Jacó se encontraram depois de 60 anos, fugindo um do outro, brigando um com o outro, depois de 60 anos, sabe como Jacó foi ao encontro de Esaú? Ele se curvou de joelhos 7 vezes diante do irmão. E Esaú, sabe o que fez? Esaú abraçou e beijou o seu irmão. E os muros caíram. Uma pena que demoraram 60 anos para esse gesto tão simples. Porque quando Jacó se curva de joelhos diante do irmão, ele está dizendo: meu irmão, o problema está comigo. E quando Esaú abraça o seu irmão Jacó e o beija, na verdade ele está dizendo: meu irmão, o problema está comigo. E aí ambos ele está dizendo: cara, o problema está com nós, conosco. E os muros caíram. Mas a pergunta é: por que eles não derrubaram esses muros antes? Por que derrubar muros? Simplesmente, meus amigos, para a gente poder enxergar o outro. Com um grande muro você não enxerga o outro, com um muro derrubado você enxerga. Por isso, derrube muros, construa pontes. O mesmo Dietrich Bonhoeffer, ainda nesse assunto, disse o seguinte: assim como o amor a Deus começa com o ouvir a sua palavra, assim também o amor ao próximo começa com aprender a escutá-lo. O que a gente leva para casa de tudo isso? Não fique de joelhos, meus amigos, não fique de joelhos diante dos problemas. Quem sabe precisamos aprender de Jacó a ficar de joelhos diante do outro, depois de ficar de joelhos diante do nosso Criador. Então não fique de joelhos diante dos problemas e não permita que os problemas deem o tom da tua vida. Por isso eu gostaria de, uma recomendação final, dar 3 dicas para você. 3 dicas muito simples que nascem e brotam do Evangelho. Dicas simples, mas eu já vou avisando, difíceis de fazer. Em primeiro lugar, reconheça que os problemas são reais. Sim. Reconheça que os problemas são reais e que nós não nos damos conta. Nós não damos conta sozinhos. Problemas vão surgir, dificuldades vão surgir. Mas não se iluda de que você vai dar conta sozinho. Procura ajuda pastoral. Se você participa de uma boa comunidade cristã, busque aconselhamento pastoral. Seu pastor, sua pastora estão aí. É seu trabalho ouvir você, orar com você, ajudar você a encontrar um caminho. Ou, quem sabe, busque ajuda terapêutica. Nessa área ainda muitos preconceitos precisam ser superados de nossa parte e muitas coisas ainda precisam ser revistas, mas procure ajuda terapêutica. Eu tenho um amigo que tem uma determinada dificuldade nas suas relações, na sua vida, enfim, na relação com os outros. E ele me contou que esse problema é tão persistente que de vez em quando ele precisa voltar para o terapeuta para de novo tratar aquele problema e encontrar forças para superar, porque o problema insiste em vir à tona sempre de novo, como uma bola que você tenta afundar debaixo da água. Por isso, reconheça que os seus problemas são reais, nomeie os seus problemas
e se dê conta de que nós não damos conta sozinhos. Em segundo lugar, tome uma iniciativa em relação ao outro. Talvez você esteja cercado de pessoas complicadas. Talvez há alguém nas suas relações familiares, na sua vizinhança, no seu trabalho. Talvez ali tenha pessoas que sejam difíceis. Todos nós estamos, de algum modo, nesse mesmo barco. O mais fácil é a gente normalizar o problema, dizer que o problema é dele, ele é complicado, e a gente vai arrastando aquela situação difícil por 60 anos, ou quem sabe durante gerações. Mas a gente, de algum modo, precisa tomar a iniciativa de resolver aquilo. Qual é a solução? Queridos, eu preciso tomar a iniciativa e não esperar por ele. Talvez você diga, não, mas sempre eu? Olha, se você quer ter paz e quer ser abençoado, toma a iniciativa e não espera por ele. Quem sabe você chega para aquela pessoa complicada e pergunte assim, amigo, vizinho, eu gostaria de entender melhor o que está acontecendo entre nós. Eu gostaria de ouvir você. E eu prometo ouvir você sem interromper. Pode falar. O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho falado que te ofendeu ou que não te agradou? Queridos, eu tenho feito essa experiência e, se você souber ouvir, eu tenho certeza, vai rolar uma boa conversa. Mas essas conversas, elas precisam ser ao vivo, elas não funcionam por WhatsApp, ali só complica. Aliás, eu acho que nós precisamos, na nossa cultura, na nossa realidade, nós precisamos reaprender a nos comunicar ao vivo e não por WhatsApp. E aí eu sei, tem gente que vai dizer, tá, mas se aquele vizinho complicado vier falar comigo, eu aceito conversar com ele. Querido, você vai perder o privilégio de tomar iniciativa e ser abençoado. Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu já mencionei aqui anteriormente duas palavras do pastor Dietrich Bonhoeffer e eu compartilho com você ainda uma terceira palavra dele. Olha que preciosidade. Nós temos que aprender a encarar as pessoas menos à luz do que elas fazem ou deixam de fazer, e mais à luz do que elas sofrem. Perceba, quando nós lidamos com pessoas complicadas, a gente costuma se esconder atrás daquele gesto de, ele fez isso, ele disse aquilo. E aí a gente se fecha, a gente constrói um muro, a gente se justifica e tudo fica como está. Bonhoeffer diz, olhando para o outro, não olhe apenas para o que ele disse ou para o que ele fez, mas tenta olhar para a sua história, o que ele sofreu em sua história e o que aconteceu ao longo da sua história que fez ele agir do jeito que age. E aí, segundo Bonhoeffer, evidentemente, isso é bíblico, você vai enxergar o outro de uma outra forma. E a terceira dica, simples, mas muito difícil de seguir, aprenda a olhar o outro do jeito certo. Dá uma olhada nesse vídeo. Meus avós foram casados por 60 anos. Um dia eu perguntei para o meu avô, qual é o segredo para amar a mesma mulher por uma vida inteira? Ele não riu, não disse comunicação, não disse encontros românticos. Ele olhou para minha avó, que estava ali na cozinha, e disse, você não ama a mesma mulher. Isso me confundiu, né? Daí ele explicou.
ela muda a cada poucos anos. E se você não atualizar a forma como você a ama, você a perde. Ele me disse que a garota com quem ele casou aos 22 anos não era a mesma mulher aos 30. A maternidade a mudou, as perdas a mudaram, o tempo a mudou. Aos 40, ele disse que ela precisava mais de respeito do que de romance. Aos 50, precisava mais de parceria do que de paixão. Aos 60, precisava mais de presença do que de promessas. E toda vez que ela mudava, ele tinha uma escolha. Ou reclamar que ela já não era como antes, ou conhecê-la de novo. Ele disse que o maior erro que muitos homens cometem é justamente esse. Eles se apaixonam uma vez e depois param de prestar atenção. Amar uma mulher por uma vida inteira, ele me disse, é decidir continuar curioso sobre ela. É não presumir que você já conhece. É não congelá-la na versão que você conheceu. Então, ele se recostou e disse algo que eu nunca vou esquecer. Se você parar de conhecê-la, em algum momento, outra pessoa vai. 60 anos. E não porque foi fácil, mas porque ele continuou reaprendendo quem ela era. Preciosidade, não é mesmo? Aprenda a olhar o outro do jeito certo. Derrube muros. Construa pontes. E eu termino com essa imagem. Muitos de vocês talvez já tenham visto essa imagem ao vivo em alguma visita em Pomerode. Essa é a imagem da igreja luterana em Pomerode, que fica bem no centro da cidade. Essa igreja, esse templo, ele tem 2 sinos, um sino maior, um sino menor. Essa igreja foi construída em 1884, num prazo recorde de 1 ano. Eu crescia, na minha infância, ouvindo de manhã, ao meio-dia e à noite, o badalar desses sinos. Mas o que chama a atenção é que no grande sino, no sino maior, que está nessa torre, que ainda hoje badala na cidade, há uma inscrição. Inscrição em língua alemã, porque eles foram produzidos na Alemanha, mas uma inscrição muito interessante. Ali está escrito, amem os irmãos. Toda vez que o sino toca, a gente ouve a mensagem, amem os irmãos. Significativo, não é mesmo? Você está disposto a amar? Ou você vai descartando aqueles que não rezam a sua cartilha? Você já aprendeu, ou está disposto a aprender do Espírito de Deus, a conviver com o outro, a se relacionar com o outro, a olhar para si mesmo, olhar para o outro, e se convencer de que o outro precisa de você e você precisa do outro. Porque foi assim que nós somos planejados e projetados pelo nosso Criador. Pense sobre isso. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela lembrança de que problemas acontecem em nossas vidas, em nossos relacionamentos, seja lá de que ordem forem. Mas não nos permita, Senhor, normalizar os problemas e baixar a régua da nossa convivência e achar que viver em conflito, viver brigando, viver em dificuldade é o normal. Não é, Senhor. Essa é a notícia do Evangelho. Nós somos projetados e planejados para nos relacionar com o outro, a conviver com o outro, porque é no convívio com o outro que nós somos feitos, que nós somos moldados. Por isso, dá, Senhor, que pela força do Evangelho do Teu Espírito Santo, nós possamos nos relacionar, dispostos a entender também que através do outro, muitas vezes, Tu falas, Tu ages, e que às vezes o outro é a própria mão estendida do nosso Deus e Salvador em nossas vidas.
Ó Deus, antes que a casa caia, ajuda-nos a entender teus propósitos e seguir os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.